O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora e tô aqui pra convidar todo mundo pra brincar comigo. Chama sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia, seu irmão. Se tiver alguém longe, faz o seguinte, a gente brinca e depois você conta pra pessoa tudo o que a gente fez. Quem sabe ela não ouve o programa do lado de lá da casa dela. Hoje a gente vai ouvir uma história muito divertida sobre uma galinha chamada Eugênia e seu pintinho Gema, o mais perguntador de todos. Depois a gente ouve a entrevista com a Priscila Giacomo, que é uma moça palhaça que estuda todos os bobos sagrados de várias culturas. Depois da Priscila, a gente ouve palavras em tupi. Você sabia que as palavras em tupi estão espalhadas na língua portuguesa e que a gente conhece um montão delas? Por fim, a gente vai ouvir a história de uma menina muito, muito, muito especial. Uma tal de Greta. Você conhece? Ah, vem comigo, vamos ouvir? Churu, chuchu, se a gente não pode sair, as palavras podem. Churu, chuchu, se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. A história de Gema. Essa é a história de Gema e sua mãe, Eugênia. Eugênia era uma galinha comum. Ocupava-se em ciscar, botar, chocar e cuidar dos pintinhos. Ah, eram muitos! Um dia, dentro de um ovo, nasceu Gema, o pintinho mais amarelo de todos. Foi com muito custo que ele quebrou a casca e conseguiu ver o mundo pela primeira vez. Olhou o céu, as coisas em volta, uou! Tudo pareceu tão surpreendente. Gema não conhecia o mundo, mas como queria conhecê-lo? Eugênia, sua mãe, logo reconheceu a natureza curiosa de Gema. E isso pode até ser uma coisa que não se diga, mas ela teve certa predileção pelo bichinho. Passava horas ensinando a ele sobre as coisas do mundo. Um dia, enquanto ciscavam no terreiro, Eugênia notou umas coisinhas azuis espalhadas pelo chão e logo disse aos filhotes: "Crianças, não comam nada disso aqui, pode ser muito perigoso." Todos obedeceram imediatamente, sem nem um pio, só o Gema, que como sempre fez uma pergunta: "Ô mãe, como é que você sabe que não pode?" Eugênia se orgulhava da curiosidade do pintinho e sempre respondia com atenção: "Sabe a tia Eulália, filho? Um dia ela comeu coisinhas azuis como essa, sabe o que aconteceu? Morreu engasgada. Desde esse dia nós aqui do terreiro evitamos comer tudo que seja azul." Gema pensou que talvez com ele fosse diferente e arriscou dar só uma bicadinha. Quando percebeu que seu filhote predileto estava comendo uma daquelas coisinhas azuis, sua mãe cacarejou tão alto que ele quase morreu de susto. Mesmo assim, Gema engoliu uma daquelas coisas azuis. Passou o resto do dia reclamando com uma baita de uma dor de barriga. Não tinha morrido como a tia Eulália, mas sua barriga doía como nunca. Ai... Gema concluiu que certamente se ele tivesse comido mais daquelas coisinhas, ele teria o mesmo destino de tia Eulália. Como sua mãe costumava dizer, teria passado dessa para uma melhor, esticado a canela, morrido. Passaram os dias e a dor de barriga também passou. Novamente estavam todos reunidos no terreiro ciscando. Eugênia, como sempre, ensinando coisas novas aos pintinhos. Gema, intrigado, sempre queria saber como sua mãe tinha aprendido tanta coisa. A gente aprende de muitas maneiras, meu filho. Às vezes só observando as coisas com muita atenção podemos aprender. O que a gente aprende um dia num lugar pode servir para outras situações no outro dia, no outro lugar. Isso torna a vida muito fácil. Como você mesmo aprendeu no caso das bolinhas azuis, que não devia ter comido. Além disso, o mundo é muito antigo. Muitas galinhas existiram antes de nós. E também nos contaram como as coisas são.
E esse é um jeito de aprender. Um dia chegaram ao terreiro as criaturas mais incríveis que Gema havia visto na vida. Eles eram os urubus. Os urubus tinham asas grandes e negras, encantaram o pintinho. A cada voo dos bichos, Gema olhava lá de baixo e ficava mais fascinado. Um dia, quando eu crescer, eu quero voar como eles, dizia Gema à sua mãe. Ô, Gema, nunca nenhum frango nem galinha voou como os urubus, Gema. Mas Gema não conseguia se conformar, achava que o mundo era tão surpreendente e acreditava que com ele tudo podia ser diferente. Todos os dias dava um jeito de conversar com os urubus, enquanto sua mãe se distraía com os outros franguinhos. Era um tal de cochichar aqui, mas sua mãe não se importava. Numa manhã cheia de sol, sem que ninguém esperasse, um dos urubus pegou Gema e juntos voaram muito alto. As galinhas espantadas ficaram quietas. Era o primeiro frango voador do mundo. Voaram juntos durante muito tempo, até que, sem querer, o urubu deixou Gema cair de lá de cima. Por mais que o franguinho batesse as asas, a queda foi certa. Mas por sorte, Gema caiu dentro de uma lagoa que ficava pertinho do terreiro e nada de grave aconteceu. Nesse dia, Gema, assim como sua mãe e as outras galinhas sabiam, concluiu que frangos e galinhas realmente não voam, pelo menos não sozinhos. Mas desde que caiu da lagoa, Gema tem matutado. E nadar? Será que eu posso nadar como um peixe? Será? Eu acho que isso já é outra história. Vamos ver o que vem por aqui? Vem comigo. Meu amigo Tagarela. Um programa de entrevistas. Vem conversar com a gente. Hoje, aqui no Meu Amigo Tagarela, quem vem é uma grande amiga minha. Sabe aquela amiga que faz você sentir vontade de rir e também se emocionar ao mesmo tempo? Ela tem uma pesquisa, ela é uma curiosa sobre o riso, sobre o palhaço e sai por aí descobrindo onde é que estão os melhores bobos do mundo. Priscila Giacomo, conta um pouquinho dessa história pra gente. Bem-vinda, querida. Oi, Kiara. Oi, pessoal. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou palhaça. Eu trabalho como palhaça, uso o nariz vermelho, despenteio meu cabelo, deixo ele bem bagunçado pra cima e uso um sapato grandão. Eu me apresento no teatro, na rua e também já me apresentei num circo uma vez. E na vida eu também sou muito palhaça. Eu sou muito atrapalhada. Tropeço na rua, derrubo as coisas na minha casa, quebro o copo, eu sou muito confusa, confundo o nome das pessoas, eu erro o dia inteiro. E eu descobri que para muitos povos indígenas o palhaço é uma pessoa muito importante. Muitos indígenas chamam o palhaço de bobo sagrado. Eles sabem que é importante a gente fazer coisas atrapalhadas, porque isso faz parte da vida. E eles têm um palhaço na cultura deles. Um palhaço que não usa o nariz vermelho, nem o sapato grande, mas também é confuso e atrapalhado. E aí, em 2015, eu fui até uma aldeia indígena, no Tocantins, e conheci o palhaço sagrado do Bobo Craô. Do povo Craô. Aí, tá vendo como eu sou confusa e atrapalhada? Eu conheci o palhaço sagrado do povo Craô. E eu participei de um ritual com eles, uma apresentação que eles fazem em volta da fogueira. Eu estava com meu sapatão, com o nariz vermelho, e eles com o corpo pintado com uma tinta branca e os enfeites de folha. A brincadeira que eles faziam perto dessa fogueira era muito parecida com as brincadeiras que os palhaços fazem no circo. Um querendo derrubar o outro, um querendo pisar no pé do outro. Eles brincavam que um rotuá tinha uma pulga no cabelo e o outro pegava a pulga e comia. E todo mundo ria muito com as brincadeiras. Aí depois eu fui descobrindo que existem bobos sagrados em outros povos. Tem palhaço sagrado no povo Cariri-Chocó, que eles chamam de espírito da alegria. Tem palhaço sagrado no povo Guarani-Bibiá,
que eles chamam de tongó. E eu imagino que tem bobos sagrados no mundo inteiro, em vários povos. Eu imagino isso. Pri, minha palhaça preferida, conta pra gente qual é o segredo que tem dentro do riso. Quando a gente ri de um palhaço, a gente tá rindo da gente mesmo. Isso é um segredo que eu conto pra todo mundo. O riso muitas vezes significa eu também. Se a gente ri de um palhaço que ficou muito bravo com alguma coisa, a gente ri porque a gente também fica muito bravo com algumas coisas. O riso conecta a gente, junta. E ele é muito importante para a saúde das pessoas. Um palhaço não fica bravo porque as outras pessoas estão rindo dele, porque ele sabe o segredo. Que todos somos humanos, todos erramos, todos somos muito atrapalhados. Se atrapalhar faz parte da vida. E ser bobo é ser sagrado também. Pri, de todo esse caminho nos povos indígenas, esse olhar para o palhaço, me conta o que você aprendeu de mais precioso. Uma coisa que os povos indígenas me ensinam muito é que a arte, o canto, a dança, a pintura, tudo isso faz parte da vida. A gente aqui na cidade vai no teatro, no cinema, no museu, assiste um espetáculo. A gente fica admirado com um ator que é muito bom, chama as pessoas de artistas, mas na aldeia todo mundo é artista. Todo mundo canta, dança, conta história, e isso dentro de casa, no cotidiano. Uma vez eu estava numa aldeia Cariri-Chocó e umas crianças foram tomar banho e começaram a cantar. Eu fiquei muito emocionada, falei, nossa, que coisa linda, parece um show, eu queria gravar, mas elas estavam só tomando banho e cantando. Antes das crianças começarem a falar lá na aldeia, elas já começam a cantar. O toré é o canto sagrado dos indígenas Cariri-Chocó. E eu tenho um amigo que chama Netsu Pauanã. Ele tem 1 ano. Ele não fala ainda, mas ele já canta e dança toré com a mãe dele, que se chama Nari Cariri-Chocó. E é a coisa mais linda. Eu deixo para vocês aqui um pedacinho deles cantando para vocês conhecerem. Na beira do rio Apara, Cariri-Chocó chegou pra cantar. Cariri-Chocó chegou pra cantar. E na beira do rio Apara, na beira do rio Apara. Eu quero agradecer novamente o convite. Foi muito bom contar um pouquinho para vocês tudo que eu tenho aprendido com os povos indígenas e com todos os bobos sagrados e palhaços que eu tenho encontrado por aí. E eu quero fazer uma sugestão, que vocês conheçam um pouco mais sobre a cultura dos povos indígenas do Brasil. O Brasil é muito grande, tem muitos povos com culturas diferentes, com línguas diferentes e jeitos diferentes de viver a vida. E é muito importante que a gente aprenda com eles como viver em harmonia com a terra e com a natureza. Pri, convite aceito. Eu também vou trazer aqui no Deixa que eu conto palavras em tupi-guarani e outras línguas de etnias indígenas. Vou trazer histórias e a gente vai partilhando outros jeitos de olhar para o mundo, de olhar para a gente e de olhar para a natureza. Eu sinto que a gente na cidade desaprendeu algumas coisas humanas. E quando a gente se encontra com os povos indígenas, a gente lembra. Muito obrigada, minha querida. Fiquei muito feliz. Foi muito bom conversar com você. Si, u, xi, pa. Si, u, xi, pa. Palavra pra brincar. Ei, eu queria convidar você para viajar comigo a várias comunidades indígenas para ouvir palavras de lá e perceber se a gente conhece e usa essas palavras do lado de cá. Vamos lá. Araponga, arara, baiacu, capivara, cupim, cutiagambá.
Guará, jabuti, jacaré, jararaca, jiboia, maracanã, perereca, piranha, pirarucu, sabiá, sagui, saúva, siri, tamanduá e tucano. Todas essas palavras são tupi. Agora vamos ouvir palavras que têm a ver com frutas e plantas que a gente conhece? Eu vou começar. Abacaxi, açaí, aipim, bacuri, caiatinga, cajá, caju, capim, cipó, cupuaçu. Ipê, jabuticaba, jeripapo, jerimum, mandioca, pitanga, samambaia, tapioca, arapuca, biboca, caipora, carioca, catapora, curumim, jururu, maniçoba, paçoca, pereba, pipoca, Amapá, Copacabana, Curitiba, Goiás, Grajaú, Guarujá, Iguaçu, Ipanema, Itapuã, Macapá, Maceió, Maranhão, Morumbi, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sapucaí, Sergipe. Todas essas palavras são tupi-guarani. Ei, você que ouve aí, chega mais perto aqui. A gente sabe falar e cantar em tupi. Você viu quantas palavras existem em tupi-guarani? Você gostou? Vem comigo que a gente vai ouvir no próximo programa quais palavras de origem africanas a gente fala todo dia e não sabe. Vamos lá? Grandes meninas muito, muito, muito especiais. Era uma vez uma menina chamada Greta. Greta nasceu no dia 3 de janeiro e sua família tinha uma ligação muito grande com as artes, as palavras e a música. Sua mãe, Malena, era uma das principais cantoras de ópera do seu país e também de música pop. E seus avós paternos eram atores. Quando Greta nasceu, perceberam que ela era um pouquinho diferente das outras crianças. E os médicos disseram que ela tinha uma coisa chamada Síndrome de Asperger. Você sabe o que é isso? Embora muita gente não entenda e não conheça esse nome grande, é uma pessoa que vê o mundo de um jeito diferente de todas as outras pessoas. Dizem que quem nasce assim, com essa coisa, consegue prestar atenção e estudar a fundo alguns assuntos. Dizem que essas pessoas que nascem assim, quando gostam de uma coisa, descobrem tudo a respeito daquilo e viram verdadeiros especialistas, mesmo sendo crianças pequenas. E foi assim. Greta foi uma menina que se interessou muito pela natureza, pelos mares, pelos rios e principalmente pelos homens e pelas mulheres. Sim, porque a Greta descobriu que os rios, os mares, as plantas e os bichos, tudo que acontecia com eles, ou grande parte, vinha dos homens, das mulheres e das pessoas que viviam nas cidades grandes ou pequenas. Greta estudou muito e descobriu que era preciso conversar com homens muito poderosos e perguntar para eles em que momento eles iam dividir tudo aquilo que eles tinham e eles iam começar a pensar que talvez fosse mais importante o planeta inteiro respirar vivo do que algumas pessoas terem muito e muitas pessoas terem muito pouco e o planeta se estragar com o passar do tempo. Greta foi uma menina que ficou muito famosa porque ela foi numa reunião de homens muito poderosos, olhou para eles, olho no olho e disse: "Vocês só falam em crescimento econômico." E disse para todos eles que estava cansada de promessas, de falarem que iam preservar e cuidar da terra e nunca faziam isso. Ela disse que já era tempo deles puxarem o freio, olharem de novo e agirem diferente. E que ela, que era pequena, que era tão pequena, já percebia quando falavam verdade e quando falavam mentira. A Greta disse para eles que um dia ela ia ter filhos
e que talvez os filhos vivessem num planeta muito difícil, muito sujo e poluído, e que era preciso agora que todos esses homens poderosos olhassem nos olhos dela e parassem de prometer as coisas e fizessem de verdade tudo o que pudessem para que a gente tivesse um mundo melhor. Quando ela disse isso, muitas pessoas ficaram impressionadas, algumas até choraram, e os homens ficaram confusos, porque no meio dos adultos ninguém tinha coragem de dizer assim, na lata, na chincha, o que aquela pequena menina disse. Quando Greta disse isso, ela não falou só com eles, ela falou com todas as crianças do mundo. Não é preciso se tornar adulto para dizer o que você pensa. Não é preciso se tornar adulto para olhar e perceber que as coisas estão erradas. É possível você, pequeno, do seu tamanho, colocar a sua opinião e transformar o mundo todo ao seu redor. Já pensou nisso? Uma grande menina muito, muito, muito especial. Com vocês, Greta. Peraí que eu vou ler o nome dela, que é um nome muito complicado. Greta Thunberg. É ela mesma. Você conhecia? Agora você conhece. Como se ela estivesse pertinho de você. Eu sou a Kiara Terra e o Deixa que eu conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/Unicef Brasil, e no Spotify, onde é só procurar Deixa que eu conto. Você também pode seguir a gente no Instagram pelo @Unicef Brasil e entrar no site unicef.org.br. Esse programa é uma criação de conteúdo, redação, locução e produção Kiara Terra. Sim, eu mesma! A direção musical fica por conta da Ângela Coutri. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar e participar, e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, e traços, sons, cores e formas. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.